E aí pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula onde a gente vai finalizar o estudo das reservas de lucros e depois estudar o cálculo de dividendos, né? Dividendos que são muito cobrados em provas de contabilidade geral. E a gente utiliza, né, muitos dos conceitos aqui de dividendos, no cálculo de dividendos, exatamente das reservas de lucros. Afinal, a gente vai ver que a base de cálculo de dividendos pode ser ajustada por algumas destinações e reversões de reservas de lucros. Então vamos finalizar aqui o estudo das reservas de lucros para que depois a gente possa estudar aí com calma os dividendos, ok? Maravilha, então vamos lá, Assembleia então, né, reserva de retenção de lucros agora, né, retenção de lucros. Então a Assembleia poderá, por proposta dos órgãos de administração, deliberar reter parcela do lucro líquido do exercício previsto em orçamento de capital por ela previamente aprovado para aplicar em planos de expansão e investimentos. Então essa reserva de retenção de lucros, ela é também chamada de reserva orçamentária, né? Reserva orçamentária. Por essa razão, também pode ser chamada de reserva para expansão. Então pode cair na sua prova, né? Diversas formas, né? Reserva para expansão, reserva para investimentos, é nada mais então que uma reserva de retenção de lucros. Ela está prevista aqui no artigo 196 da Lei 6404, olha lá, a Assembleia Geral poderá, lembre-se que eu falei na aula passada que todas as reservas, com exceção da legal, são facultativas, né? Sempre tem esse poderá aí. Então a Assembleia Geral poderá, por proposta dos órgãos de administração, deliberar reter parcela do lucro do exercício previsto em orçamento de capital por ela previamente aprovado. Então, o orçamento submetido pelos órgãos de administração com a justificação dessa retenção dos lucros propostos deverá compreender todas as fontes de recursos e aplicação de capital, fixo ou circulante, e poderá ter duração de até 5 exercícios, salvo no caso de execução por prazo maior de projeto de investimento. O orçamento poderá ser aprovado por Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre o balanço do exercício e revisado anualmente quando tiver duração superior. Então, basicamente, né, o que poderia ser cobrado em prova de contabilidade geral, no meu entendimento, seria aqui o caput, né, do artigo 196. Né? Ou seja, a Assembleia poderá reter parcela do lucro para algum tipo de investimento, né? Algum tipo de investimento, por exemplo, uma entidade quer abrir uma filial em determinado local, precisa construir uma planta industrial, então ela pega a parcela do lucro para exatamente esse novo investimento. Não é aí uma reserva tão cobrada em provas de concurso, né? O que pode cair é essa literalidade aí. Reserva de lucros a realizar agora ela é mais interessante, né? Essa aqui é bem mais interessante. Então o artigo 197, ele diz o seguinte: no exercício em que o montante do dividendo obrigatório, calculado nos termos do Estatuto ou do artigo 202, lembrando que a gente vai estudar a forma de cálculo dos dividendos obrigatórios, né, ainda nessa aula, né? Então, no exercício em que o montante desse dividendo ultrapassar a parcela realizada do lucro líquido do exercício, a Assembleia Geral poderá, então é mais uma faculdade, poderá, por proposta dos órgãos de administração, destinar o excesso à constituição de reservas de lucros a realizar. Então, vou fazer um desenho aqui, né? Vou fazer um desenho. Suponha que eu calculei dividendos, né, no exercício, no valor aí de 50 mil reais, seja 50% do lucro. Então, dividendos foram de 50 mil reais e suponha então que o lucro líquido do exercício foi de 100 mil reais, ok? Então, vamos fazer um desenho aqui, né? Suponha então que o lucro líquido do exercício foi de 100 mil reais, então 100 mil reais, e os dividendos, então esse aqui é o lucro líquido do exercício, e os dividendos foi exatamente aqui metade disso. Dividendos, metade disso, ou seja, 50 mil reais, ok? Então olha o que ele está falando. No exercício em que o montante do dividendo mínimo obrigatório ultrapassar a parcela realizada, ou seja, suponha que dentro desse lucro líquido do exercício, vou apagar aqui, suponha que parte desse lucro líquido do exercício seja considerado realizado e parte não realizado. A gente já vai ver o que é tal do lucro realizado e o lucro não realizado, né? Então suponha que essa parte aqui do lucro foi realizada. Então é exatamente o que a gente está falando aqui nessa questão.
no exercício, né, no exercício em que o montante do dividendo ultrapassar a parcela realizada, por exemplo, suponha que a parcela realizada tenha sido R$ 40.000 e a parcela não realizada R$ 60.000. Então veja que aqui ultrapassou o valor dos dividendos é maior, é R$ 10.000 maior. Então ele está falando que essa parcelinha, né, olha lá, o excesso, parcelinha que exceder, essa parcela pode ser destinada à reserva de lucros a realizar. Então, para a gente completar a análise do artigo 197, basta a gente saber o que é considerado lucro realizado e lucro não realizado, né? Então, até aqui ficou claro, no exercício em que o dividendo mínimo obrigatório, no meu exemplo, R$ 50.000, ultrapassar a parcela realizada, que nesse exemplo é de R$ 40.000, esse excesso, ou seja, R$ 10.000, pode ser destinado à reserva de lucros a realizar. Tá bom, mas o que é então essa parcela realizada? Então, olha aqui, para efeitos deste artigo, e a gente vai mudar esse parágrafo primeiro, né, de forma que você entenda melhor. Olha o que ele fala, para efeitos deste artigo, considera-se realizada a parcela do lucro que exceder a soma dos valores. Eu vou então mudar a redação, desse parágrafo primeiro. A gente vai entender o seguinte, considera-se realizada a parcela, vou mudar essa redação. Considera-se não realizada, né? Para efeitos desse artigo, considera-se não realizada a parcela do lucro, a parcela do lucro decorrente da soma dos seguintes valores. Aí sim, né? É estranho que ele falou no parágrafo primeiro. Considera-se realizada a parcela do lucro que excede a soma dos seguintes valores. Não, vamos mudar. Vamos mudar aqui a redação do parágrafo primeiro. Vai ficar mais fácil. Para efeitos desse artigo 197, considera-se não realizada. Ora, se eu estou falando que da parte do lucro considera-se não realizado tal valor, o excedente, ou seja, o que não é isso, é a parcela realizada. Né? Então, olha lá. Considera-se não realizada para efeitos do artigo 197, a parcela do lucro decorrente da soma dos seguintes valores. Então, eu vou te dar exemplos no inciso 1 e 2 de lucros considerados não realizados, segundo o artigo 197. Pronto, ficou bem mais fácil, né? Então, olha lá. 1. O resultado de equivalência patrimonial. Resultado de equivalência patrimonial, então, é considerado um lucro não realizado. E isso tem sentido, né? Quando a gente estudou investimentos, lembra como que era o lançamento da investidora decorrente de algum investimento avaliado pelo método de equivalência patrimonial? Por exemplo, uma coligada ou uma controlada apurou um lucro de R$ 100.000, né? R$ 100.000. Como que era a apuração do método de equivalência patrimonial? Percentual de participação vezes R$ 100.000. Por exemplo, suponha que seja uma controlada, eu tenha 60% de participação. Então, 60% vezes R$ 100.000 dá R$ 60.000. Como que se dá o lançamento disso na investidora? Débito em investimentos em controlada, R$ 60.000, aumentando o valor do meu investimento lá no ativo não circulante. E crédito em resultado de equivalência patrimonial, R$ 60.000, afetando o resultado do investidor. Ora, afetou o resultado do investidor, portanto, contribuiu para a formação do lucro. Mas teve impacto financeiro? Caixa? Entrou dinheiro no caixa? Entrou din-din? Não entrou, não teve impacto. Não teve impacto financeiro. Portanto, é um lucro não realizado. Eu só realizaria esse lucro se eu, por exemplo, se eu vendesse esse investimento, vendesse essas ações, essa participação permanente. Então, ele é um lucro não realizado, não há dúvida. E além disso, né, considera-se também um lucro não realizado, o lucro, rendimento ou ganhos líquidos em operações ou contabilização de ativo e passivo pelo valor de mercado. Por exemplo, se eu tenho algum item que é contabilizado pelo valor de mercado. Por exemplo, eu tenho lá um instrumento financeiro mensurado ao valor justo, né? Ora, comprei aquele instrumento financeiro a R$ 100, né? Então, debitei lá instrumento financeiro no meu ativo, R$ 100, e creditei a conta caixa. Suponha que esse instrumento financeiro seja avaliado ao valor justo, ou seja, ao valor de mercado. Bom, e o valor de mercado é 110 depois de um mês. O que eu vou fazer depois de um mês? Vou debitar R$ 10 em instrumentos financeiros para aumentar o valor do meu ativo e vou creditar, por exemplo, a conta ajuste a valor justo, seja no resultado, seja... Vamos pensar aqui no resultado, ou seja, é um instrumento
financeiro mensurado a valor justo por meio de resultado, porque a contrapartida poderia também, a depender da classificação do instrumento financeiro, ser na conta justa de avaliação patrimonial. Vamos supor que seja um instrumento financeiro avaliado ao valor justo por meio de resultado, ou seja, esse ajuste a valor justo é apropriado diretamente ao resultado. Ora, afetou o resultado, consequentemente, afetou o lucro do exercício. Mas teve entrada de dinheiro? Não, não teve, porque eu não vendi esse instrumento financeiro, portanto, ele também é considerado um lucro não realizado. Além disso, né, então a gente falou aqui de lucro, rendimento ou ganhos líquidos em operações ou em operações cujo prazo de realização financeira ocorra após o término de exercício social subsequente. Então são várias operações que a gente está falando aqui, né? Lucro, rendimento ou ganhos líquidos em operações cujo prazo de realização financeira ocorra após o término do exercício seguinte, ou lucro, rendimento ou ganhos, né, decorrentes de contabilização de ativo e passivo pelo valor de mercado. Então um exemplo aqui de um lucro, rendimento ou ganho cujo prazo de realização ocorra após o término do exercício seguinte. Por exemplo, eu fiz uma venda de R$1 milhão, com um lucro ali nessa venda, ou seja, tirando os custos dessa venda, um lucro de R$200 mil. Mas não foi à vista, foi a prazo, eu vou receber só lá no longo prazo, daqui 30 meses. Então esse lucro decorrente daquela venda, né, aquele lucro ali, por exemplo, de R$300 mil, sei lá, decorrente daquela venda, de realização financeira de longo prazo, ele é considerado não realizado, porque ele já afetou o resultado, né? No momento que eu faço uma venda, não importa se foi a vista ou a prazo, eu vou apropriar essa receita na DRE, ou seja, vai contribuir com a formação do lucro. Mas como só vai entrar dinheiro para mim lá no futuro, né, proveniente dessa venda, essa venda é considerada, ou seja, esse lucro proveniente dessa venda é considerado o quê? Não realizado. Então essa que é a ideia. Então ficou bem mais fácil. Considera-se não realizado, então, basicamente, resultado positivo de equivalência patrimonial e aqueles ganhos de longo prazo, ou seja, que não afetaram ainda o caixa da entidade. Né? Consequentemente, o que não é lucro não realizado será o que? O lucro realizado. Então ficou mais fácil aqui. E o parágrafo 2º, ele fala que a reserva de lucros a realizar somente poderá ser utilizada para pagamento de dividendo. É lógico. É para isso que eu constituí ela para o quê? Para eu não desfalcar o caixa da minha entidade. Né? Perceba que eu calculei os dividendos mínimos obrigatórios, ou seja, são obrigatórios, eu tenho que pagar eles, R$50 mil. Mas eu vou pagar, não tem problema nenhum, mas vamos fazer o seguinte, para eu não desfalcar o caixa da minha entidade, por quê? Ora, porque o resultado do exercício, eu só realizei ele R$40 mil. Então, eu não vou desfalcar o caixa da minha entidade para pagamento de dividendos. Eu vou pagar ele, calma lá, eu vou pagar, mas espera realizar aqueles lucros não realizados de R$60 mil, né? Na medida em que eles forem realizados, pronto. Né? À medida em que eu realizar R$10 mil daquele lucro não realizado de 60 mil, eu vou pagar dividendos, não tem problema nenhum. Eu quero pagar, eu vou pagar, mas eu não quero desfalcar o caixa da minha entidade, tá bom? Então olha lá, a reserva de lucros a realizar, evidentemente que somente poderá ser utilizada para pagamento de dividendo mínimo obrigatório. Afinal, né, eu peguei parte desse dividendo mínimo e mandei aqui para a reserva de lucros a realizar. E, para efeito do inciso 3 do artigo 202, serão considerados como integrantes da reserva de lucros a realizar em cada exercício que forem os primeiros a serem realizados em dinheiro. Ou seja, você vai pagar assim que for possível, ok? Vai pagar assim que for possível, que é exatamente o que a gente já falou para vocês. Então essa reserva aqui ela é interessante de ser cobrada em prova, porque tem diversos conceitos aqui atrelados a essas exposições. Bom, fiz o mesmo desenho ali que a gente já tinha feito aqui, né? A gente já tinha feito isso aqui. Então, o lucro líquido é desse tamanho, né? Temos aí uma parcela considerada não realizada, uma parcela considerada realizada. É esse excesso que a gente pode, né? É uma faculdade destinar a reserva de lucros a realizar. Essa questão tanto quanto antiga, mas ela é muito didática, então por isso que eu trouxe para vocês, né? Caiu lá no INSS São Paulo há um bom tempo. Então considere as seguintes informações extraídas da contabilidade da Companhia Moinho de Ouro relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2005. Então olha só, ele apurou um lucro de R$340 mil. Nesse lucro ele tem um resultado positivo de equivalência patrimonial. A gente viu que esse resultado aqui é considerado o quê? Não realizado, né? Ele teve aqui um lucro com realização financeira a partir de 2007. Veja que a gente está em 31 de dezembro de 2005, ou seja, esse aqui é um lucro de longo prazo. Portanto, também é considerado um lucro não realizado. Então, se a gente subdividir esse lucro aqui, né? Esse lucro aqui de 340 mil, a gente pode subdividir ele em uma parte não realizada,
e uma parte realizada. Não realizada vai ser aqui 169 com 13 dá 182, isso, 182. 182 mil considerada não realizada. E a parte realizada vai ser o restante, ou seja, 340 menos 182. 340 menos 182 dá 340 menos 182 dá 158. Então, perceba que nesse lucro de 340 mil reais, considera-se não realizado 182 e realizado 158, tá ok? Bom, se o dividendo obrigatório da companhia calculado de acordo com o disposto da lei das SAs for de 166 mil reais, ela poderá constituir uma reserva de lucros a realizar. Então, ele calculou aqui dividendos de 166 e a parcela realizada foi apenas de 158. Então, olha aqui nesse exemplo, né? Olha aqui nesse exemplo. Vamos colocar aqui, ó, 166 mil reais e 158K de parcela realizada. Então, esse excesso, o excesso aqui no caso seria o quê? 8 mil reais. 8 mil reais, né? 166 menos 158. Então, esse excesso de 8 mil reais, então esse excesso, né? Excesso de 8 mil reais pode ser destinado à reserva de lucros a realizar. Olá, meus amigos, minhas amigas, e aí, gostou, curtiu o professor Igor Sintra? Top de linha, professor Igor Sintra, professor aqui da Lá Concursos, o professor de contabilidade geral e contabilidade avançada. Quero fazer um convite muito especial. Primeiro, para você concluir a gravação dessa aula, você terminar essa videoaula, porque você assistiu apenas um pequeno pedaço da totalidade da aula. Eu quero dizer para vocês o seguinte, que nós aqui da Lá Concursos, nós temos um super projeto de Cefaz Brasil, é isso mesmo. Todos os concursos de Secretaria de Estado de Fazenda, nós aqui da Lá Concurso, nós estamos preparados para te atender. Então, olha só, essas aulas, o módulo completo de contabilidade geral e contabilidade avançada e algumas revisões encomendadas para o professor Igor Sintra, este módulo, mais as outras disciplinas do concurso de Cefaz. Professor, quais outras disciplinas? Português, matemática, os direito administrativo, constitucional, civil, se tiver, penal, qualquer direito que tiver, mais legislação específica, direito tributário e assim por diante. Nosso curso, qualquer curso de Cefaz Brasil, ele custa apenas 10 parcelas de R$60. 600 reais é o nosso curso. Este curso, nosso Cefaz, com as aulas do professor Igor Sintra, custa apenas R$600. É isso mesmo, R$600, 180 dias de acesso. Você terá direito a todas essas videoaulas de direito, de todos os direitos, contabilidade, ou seja, o curso Cefaz completo, ponto a ponto, e mais legislação específica com nossa equipe de professores aqui da Lá Concurso. Então, espero vocês. Tem um link aqui embaixo, clique nesse link que você vai lá diretamente na nossa página da Cefaz Carreira Fiscal aqui da Lá Concurso. Espero vocês, um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.